Hoje eu tô aqui pra gente conversar, para eu trazer o meu ponto de vista sobre a ayahuasca, sobre essa consagração dessa medicina maravilhosa sob o meu ponto de vista, e como foi um pouco a minha trajetória, e para fazer convites para você que me ouve, que me segue, que está aqui em conexão com a minha vida. Então eu quero falar através do meu ser interior, através da minha alma, para você compreender um pouquinho como que foi essa trajetória e como que eu estou envolvida nisso, ou por que eu estou envolvida nisso, e que essas informações sejam realmente uma contribuição para a sua experiência também. Porque afinal é muito mais fácil para mim quando eu estou respondendo a perguntas, porque quando eu estou respondendo a pergunta eu vou diretamente àquilo que você está pensando. Nesse momento eu não sei quem estará me ouvindo, mas você que está me ouvindo agora, eu quero que sinta essa energia de amor, de gratidão e especialmente dessa conexão, porque nada que acontece nesse universo, nada, absolutamente nada, é o acaso. Então, se você está de alguma forma me seguindo, ou vendo meus vídeos, as minhas postagens, é porque de alguma forma o meu ser interior, a nossa centelha, está em conexão. Nós temos algumas semelhanças, nós temos algumas particularidades que fazem com que a gente tenha esse magnetismo e que a gente assim possa estarmos juntos nessa jornada. Então hoje o objetivo dessa conversa, dessa apresentação, desse bate-papo, dessa explanação do ponto de vista, é para contar, para compartilhar um pouco como a história da ayahuasca entrou na minha vida. E acredito, tenho certeza, que não foi eu que encontrei a medicina, mas que sim, a medicina da ayahuasca me encontrou, né? Ela chegou até mim. Então como que começou tudo isso? Como que começou essa trajetória na minha vida? Então eu já era estudante de física quântica, já tinha entendido as questões do universo, do nosso corpo energético, das filosofias existenciais, dos conceitos, das crenças. Já estava em desenvolvimento, já era praticante de Ho'oponopono, já estava numa conexão e numa transformação pessoal, encontrando algumas formas de me sentir diferente e de me satisfazer mais, porque afinal problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, e todo ser humano tem uma historiazinha difícil ou de ruim para contar, de superação, todos nós temos. Então isso não é diferente para algo, para alguém. Então eu estava nesse processo e estava passando por situações em minha vida. Aquelas pessoas que estão mais íntimas e que fazem parte dos meus trabalhos sabem já, né? Porque eu compartilho mais profundamente. Mas estava passando por turbulências e situações. E fui entendendo e estudando. Já nessa proposta toda, eu comecei a observar as músicas que eu escutava. Foi então que eu comecei muito a escutar um cantor ao qual eu reverencio, sou muito grata, chamado Ali de Maria. E o Ali de Maria, com uma música chamada Mamãe Maria. Naquela música eu cantava, mas eu não sabia o que eu estava cantando, assim, né? Porque que dizia lá, salve a ayahuasca, o peiote e São Pedro. São essas flores que mamãe do céu nos dá. Então, e assim vai a música, depois eu coloco o link ali. É uma música maravilhosa e eu só cantava e escutava, mas eu não sabia de fato o que era. Já tinha ouvido falar sobre o chá, né, sobre o chá da ayahuasca, claro que de forma assim, aquele chá alucinógeno, ou sob um olhar de julgamento e crítica, e naquele momento da minha vida eu devo ter dito assim, não, jamais vou fazer isso, né, jamais vou provar uma coisa dessas, isso aí não faria isso, enfim. Mas nunca tinha tido essa conexão. Quando eu comecei a escutar o Ali da Maria, parece que foi abrindo canais e as coisas vieram com mais facilidade. Então um dia eu fui fazer uma viagem ao Peru, Machu Picchu. Lá eu tive uma conexão tremenda com a terra, uma conexão com os seres extraterrenos.
quando você está lá no Machu Picchu e tendo a sensação e as percepções que as histórias contadas, elas não são verdadeiramente as histórias que foram nos contadas, quando você percebe que a arquitetura, o conhecimento, a tecnologia já era implantada há muito tempo antes, então tu começa a abrir a tua mente assim de forma totalmente diferente. E como eu fui fazer um curso no Peru, eu e meu esposo, meu companheiro, nós fomos fazer um curso chamado Bodas, Casando Consigo Mesmo, que era um curso de autoconhecimento, também com a proposta desse turismo aí mais avançado, com um casal maravilhoso que também faz parte da minha vida, a Rejane e o Ramiro. E nós nessa viagem tivemos a oportunidade de consagrar pela primeira vez a medicina da ayahuasca. Então, quando eu voltei para a minha terra, para o Brasil, né, para os meus amigos, para os meus manos, eu estava comentando e contando da experiência. Foi então que a minha mana, minha amada, minha colega, minha amiga, a rezadora hoje, condutora aí das nossas medicinas, a Rudineia Scherer, me disse: eu faço uso da medicina. Daí eu disse: como assim, né? Como que você faz? Nunca falou nada, nunca me contou, nunca compartilhou nada. Não, eu vou em cidades próximas aqui e eu venho consagrando essa medicina já faz algum tempo. E aí eu tive a surpresa e a bênção e nós começamos a conversar sobre isso. E nisso e em paralelo a isso, porque o tempo nunca é assim, a minha outra amiga, amada, mana, Carla Schmidt, e então com o seu companheiro da época, um mano aí que eu agradeço imensamente a sua vida, Rodrigo Mariri, começaram a servir a medicina no município de Passo Fundo, começaram a servir a ayahuasca em Passo Fundo. E foi então que eu tive a oportunidade de buscar essa medicina, ou ela me buscou, e eu ter essa profundeza desse autoconhecimento através da medicina da ayahuasca. E nós começamos a fazer os rituais, a participar dos rituais, através da consagração da egrégora, então formada pelo Rodrigo Mariri, que hoje tem a sua casa de rezo em Gravataí, Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, é um grande rezador. Então eu fui aprofundando e conhecendo um pouquinho mais essa medicina. Mas para você que nunca ouviu falar, ou que não sabe, ou que tem curiosidade, o que é ayahuasca, né? O que é ayahuasca? A ayahuasca é um chá composto por duas plantas, chacrona e mariri, cipó. Essas duas plantas, a união dessas duas plantas, fazem o chá chamado ayahuasca. No Brasil, nós temos então a religião Santo Daime, que consagra a ayahuasca, que é a planta, né, as plantas que encontramos aqui na Amazônia, Peru e Brasil. E essas duas plantas juntas, elas fazem enzimas do nosso corpo a entrar em processos. Que tipo de processos? Na verdade, ela produz uma alta dosagem do DMT, que é uma enzima que o nosso organismo já produz ao natural, mas a ayahuasca ela acelera essa produção. Assim como ela faz processos de limpezas de todo o nosso corpo físico, mental e espiritual. E os índios, que foram quem receberam essa medicina, e eu tenho certeza absoluta que receberam. Por que receberam? Porque não tinha tecnologia suficiente de catar a planta A com a B que vai causar isso ou causar aquilo. Então os índios receberam essa medicina e eles ritualizaram. Então começaram a consagrar essa erva, essa planta da ayahuasca, que forma a ayahuasca, assim como outras de origem indígenas, como o rapé, que é composto por tabaco e outras plantas, a sananga, que é a raiz de árvore que a gente usa como colírio, o cambô, que é o veneno do sapo. Então, assim como outras ervas naturais, sem química alguma, eles começaram a utilizar isso para a expansão da sua consciência e fizeram de forma ritualística. Então, a partir disso, depois nasceu essa religião Santo Daime, do mestre Juramidã, que consagra. A religião por quê? Porque é feito todo um ritual, através das crenças que eles têm,
eles criaram os seus próprios rituais. Hoje em dia, a ayahuasca ela é encontrada na internet para qualquer um, de qualquer forma, assim como muitas coisas na nossa vida. Mas como orientação e como sugestão, a gente sempre diz, a gente, que eu falo, eu e as pessoas que estão envolvidas no nosso grupo hoje, é que você tem que ter consciência do que você está fazendo e da escolha das origens daquilo que você está trazendo para você, né? Então, primeira dica é você saber a fonte daquilo que você está consumindo. Isso é muito importante. Segundo, é a questão da própria consagração. Fazer a consagração da medicina de forma ritualística. Existe um documentário que se chama Indústria da Cura, que está na Netflix, e lá tem uma das histórias de uma mulher que conta que ela fez uso na sua casa, sozinha, e se curou, inclusive, mas a gente não recomenda, por causa que realmente a ayahuasca ela tem altos níveis, ela produz altos níveis de serotonina no nosso organismo. E às vezes a gente não sabe, não tem consciência de como que está o nosso organismo, então pode dar reações adversas. E essas reações adversas que é de responsabilidade realmente de cada ser. Porque a ayahuasca, ela vai tirando todo aquele enrijecimento e vai limpando tudo aquilo que a gente foi recebendo ao longo dos anos. Então, medicação, química, né? Produtos químicos, drogas, pensamentos que vão entupindo a gente, o açúcar que vai entupindo a gente também. Então ela vai fazendo esse processo no nosso corpo e vai trabalhando e restabelecendo as nossas células. E o principal é que ela traz essa oportunidade de expansão, que ela faz a gente conseguir se conectar com a origem de tudo. Então, a gente sugere e faz essa explanação para que as pessoas realmente façam uso da ayahuasca de forma ritualística. E quando eu comecei a consagrar, então através do grupo do rezador Rodrigo Mariri, e depois eu fui indo para outros e conhecendo outras pessoas e experimentando outras formas diferentes, eu fui entendendo a sistemática do que acontecia. E na verdade o Rodrigo, ou então outros rezadores, eles fazem uso da medicina e eles também recebem o chamado de servir essa medicina com total responsabilidade. Por isso que quando o rezador é uma pessoa que tem conhecimento e coerência daquilo que ele está fazendo, ele vai fazer uma ficha de anamnese, ele vai fazer perguntas como a pessoa é e os seus hábitos, para depois poder saber se realmente é o momento ideal para se fazer uso dessa medicina. Ou se é o caso de maior gravidade, espíritos obsessores ou de outros tipos de doenças, se o encaminhamento não deve ser feito para algum pajé, né? Realmente que vá lá para a floresta e faça esse tratamento de saúde. Então, quando eu comecei a consagrar, eu fui fazendo o processo de autocura, de autoconhecimento, de libertação das minhas crenças, libertação dos formas pensamentos que eu tinha. Mas o mais incrível de tudo é que a gente, naquele momento em que a gente faz ritualisticamente, a gente vai entrando no silêncio interior e vai também ouvindo as músicas e vendo o quanto essas músicas vão nos conduzindo para sentir aquilo que a gente tem dentro da gente mesmo. Então é uma experiência muito sozinha, muito única, não tem como que alguém falar algo para alguém. O uso da ayahuasca, ela é autorizada no Brasil de forma religiosa. Então, por isso que nós utilizamos, através dessas cerimônias, desses grupos, e que a gente diz de forma religiosa, mas na verdade o grupo hoje, ao qual eu faço parte, que eu já vou explicar um pouquinho, a gente é universalista, né? Nós não temos uma crença religiosa específica, mas a gente acredita e respeita todas as crenças, porque realmente quando a gente se conecta com essa possibilidade de acreditar em algo maior, a gente começa aí a ter essa possibilidade de expandir, de viver melhor, se sentir melhor, porque isso é a única coisa que interessa. Realmente o que interessa é como eu me sinto, é como você se sente. Se você ouviu falar da ayahuasca e tem interesse em participar,
certamente você terá a oportunidade. Agora, se você está ouvindo e me ouvindo aqui falar isso não faz sentido para você, você está me julgando, você está pensando que bobagem, não sei o quê. Então, assim, não perca o seu tempo aqui, nesse momento, ouvindo eu falar sobre isso, né? Porque isso vai gerar, quando você estiver me julgando, vai gerar uma baixa frequência na sua vida e não vai agregar nada. Então, realmente a escolha, o poder de escolha é no interior. E isso a gente vai começa a entender, começa a evoluir e começa a realmente a soltar tudo para fazer diferente. Então, quando nós estávamos aí consagrando a medicina com o nosso rezador, Mano Rodrigo Mariri, nós começamos a sentir aí uma necessidade de aprofundar os estudos com mais intensidade. E também, né, a minha mestre amada, Mana Rudineia Scherer, recebeu o chamado e compreendeu que ela realmente estava preparada para servir a medicina. E para isso foi fundado então o grupo dos Guardiões do Norte, onde ela, o Dalberto Nasdeste, a Adriana Japamalas Colibri e o Jackson Xavier fundaram, né, juntamente comigo e outras pessoas, mas eles são os nossos líderes, os Guardiões do Norte, que é o nosso grupo de rezo aqui de Não Me Toque e que a gente está servindo então essa medicina para as pessoas que se conectam com isso. E dentro do nosso grupo, e aí sim, por isso que eu digo, eu posso falar daquilo que eu experimento e da condução da nossa egrégora, né? Daquilo que a gente tem como respeito e como orientação. Então nós dentro do grupo dos Guardiões, nós temos algumas diretrizes. E a gente sempre tem a explicação e fala, a ayahuasca, o chá, a oportunidade de expansão é uma oportunidade, mas cabe a cada ser humano a realmente fazer o seu trabalho. A ayahuasca, em muitas meditações, elas auxiliam e elas trazem com maior facilidade, você acessa muito mais fácil, você tem informações, insights, mais clareza, mas cabe a você, ser humano, a fazer a mudança necessária. Ela mostra, a gente deixa de fazer muita coisa, mas não porque a gente é obrigado, porque simplesmente a gente começa a entender o poder da escolha. A gente vai compreendendo de forma diferente, mas a gente não pode fazer da ayahuasca uma bengala para a nossa vida. Então eu, Silviane, escolho participar do grupo dos Guardiões do Norte, né? Sou membro fundadora também dos Guardiões, mas eu escolho participar. Mas não como isso uma bengala para a minha vida, apenas porque eu sei o quanto isso me deixa mais feliz, mais alegre, melhor e especialmente o quanto eu estar participando deste grupo dos Guardiões faz a minha oportunidade de poder estar levando essa medicina a mais pessoas e a mais pessoas. Então, isso é uma dos nossos princípios. Outra questão, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. E aí a gente respeita as pessoas, né? A gente nunca faz convites para a pessoa participar. E sim, a pessoa se sente chamado a participar, se conecta e diz, nossa, eu quero ter essa oportunidade, né? Pessoas com vícios, porque eu sempre digo, nós temos a mania, nós, que eu falo a humanidade em geral, em julgar as pessoas que têm o vício, por exemplo, com drogas. Mas sabe por quê? Somente porque elas são ilícitas. Porque se elas não fossem ilícitas, as drogas não seriam nada mais que um cigarro. As drogas não seriam nada mais que o excesso de açúcar, com o consumo de comidas industrializadas, ou com o vício de trabalho, ou com o vício de compra, ou com o vício de jogos. Então todo ser humano tem as suas fragilidades, todos nós temos. Então não nos compete a julgar, e sim apenas a compreender o porquê eu busco o prazer, ou do que eu estou fugindo, o que na minha vida não está em harmonia, que eu estou fazendo uso de algo para me sentir melhor, o que eu estou fazendo de uso do fora para me sentir bem.
Ou será que eu julgo demais as pessoas? Ou será que eu espero demais as pessoas, do mundo, dos outros, para me sentir bem? E é esse tipo de coisa, esse tipo de sensação de liberdade que a ayahuasca vai trazendo. E dentro do grupo dos guardiões, então nós fundamos o grupo dos guardiões, né? Começamos a estudar profundamente a medicina. Por que estudar? Estudar para poder servir, para poder estar ali, para auxiliar as pessoas, para eu poder estar aqui falando sobre ela. Estudamos técnicas, estudamos artigos acadêmicos. Na USP, em São Paulo, existem vários artigos, estão à disposição. Estudamos a parte hormonal, a parte fisiológica. E estudamos na prática, servindo e experimentando de várias formas. Em silêncio, com músicas de mantra, com rezo, e vamos expandindo as formas de experimentação para poder servir a medicina, para poder trazer essa medicina para as pessoas. E foi por isso que a partir disso, do grupo formado, do apoio das pessoas, dos trabalhadores voluntários, porque isso aqui a gente está falando de um voluntariado, nós começamos a servir essa medicina através, como eu já expliquei para vocês, da nossa responsável, da nossa mana, responsável, nossa mulher medicina, que é a Rudineia Scherer. Então nós começamos a servir essa medicina e hoje nós estamos com um movimento muito bonito porque existem várias pessoas querendo, procurando, se conectando e que posso trazer testemunhos da transformação, dessa transformação de dentro para fora. E isso não retira a gente, não retira os tratamentos médicos em caso de necessidade, não retira os tratamentos psicológicos, não confundam, porque nossa orientação não é trocar uma coisa por outra, é apenas agregar valor para que você possa encontrar um pouquinho mais de você em você. É encontrar em você um pouco mais de ti mesmo. Então nós não falamos nada para retirar nada de ninguém. E o nosso movimento, ele é universalista. O que é um movimento universalista? Quer dizer que nós consagramos a medicina ouvindo as músicas, ou a nossa meditação ou a nossa oração é através de músicas de todas as linhas. Mântricas, andinas, músicas xamânicas, indígenas, músicas, enfim, toda a variedade de música que ciganas, umbandistas, eu acredito que eu já falei. Então assim, nós vamos seguindo e respeitando todas as religiões. O Rodrigo Mariri costuma fazer um dos rezos que ele faz, uma das cerimônias que ele faz é a cerimônia, agora eu não me lembro o nome, mas que ele segue totalmente com a linha de gospel. Então ele traz toda a parte de oração e toda a parte de louvor a Jesus Cristo. Então nós vamos seguindo isso de uma forma muito livre. Então nós desde a parte de Ganesha, dos hindus, dos hinduístas, como dos budistas, como dos umbandistas, espiritualistas de todas as linhas. Então nós não temos nenhuma crença religiosa específica. Claro que nós, dentro dos Guardiões do Norte, sentimos um chamado muito maior da energia da floresta, dos índios, porque a gente gosta mesmo de um batuque indígena. Então a gente curte muito isso, a gente se conecta muito com o xamanismo, a partir dos 4 elementos, e a gente traz isso para a força muito indígena, muito dessa terra, a gente gosta disso. Então a nossa linhagem é um pouco mais voltada para isso, mas isso não está relacionado à religiosidade, e sim à oportunidade de poder fazer essa partilha, essa contribuição. Então, como a gente começou a desenvolver esse grupo, e dentro do nosso grupo dos Guardiões, nós temos talentos musicais, né? Nós temos pessoas que, nossa, têm um talento, têm a voz, têm a habilidade. Então, dentro do nosso grupo dos Guardiões, nós vimos esse talento e nós resolvemos, então, promover um festival de música de rezo para levar essa palavra através do som, da música, para mais e mais pessoas. Então nós estamos fazendo o nosso primeiro festival de música de rezo, e que vai ser no mesmo momento que nós vamos estar inaugurando o nosso espaço dos Guardiões do Norte, onde nós vamos ter muitos e muitos outros cerimônias, tá? Festival ele vai acontecer uma vez ao ano,
mas cerimônias nós vamos ter outras e outras e outras. Então, em abril nós já temos uma cerimônia agendada, em maio outra, vamos receber convidados especiais. Então, assim, as pessoas que estão vindo, gente, eu digo assim, são pessoas corajosas, tá? Corajosas por quê? Porque a gente precisa coragem para agir, né? Coragem é agir com o coração. E a gente precisa coragem para se expor, porque tudo aquilo que é diferente, gera um olhar de julgamento. Então, eu já ouvi histórias, gente, histórias assim incríveis sobre mim mesma, né? Que alguns seres me contam e tá tudo certo. Então, histórias incríveis sobre que eu estivesse fazendo isso, aquilo e tal. E realmente, para mim, isso, olha, né? Se a pessoa fala de mim, então tá tudo bem, muita luz, muito amor, porque realmente ninguém habita dentro de mim. Assim como eu não habito dentro de você. Então eu jamais tenho o direito de querer manifestar algo sobre a sua dor, sobre o seu sentimento e sobre as suas escolhas. Eu faço isso quando eu estou atendendo terapeuticamente, e aí sim, porque eu estou com a permissão para isso, quando eu estou dando a minha mentoria, a minha assessoria. Então eu estou terapeuticamente trabalhando essa oportunidade de expansão com você. Mas senão não tenho direito, jamais tenho direito. Né? Porque realmente a vida é individual. Nós somos todos um, nós somos conectados nós todos, mas da mesma forma que nós somos seres incrivelmente perfeitos como somos na nossa individualidade. Por isso, queridos e amados, estão todos convidados para o nosso Festival de Música de Rezo, no dia 19 de março de 2022, que esse vídeo está sendo gravado e que depois vai ir para a internet e que vai ficar ali, talvez mais pessoas vão ouvir e vão ver. Então, dia 19 de março, né, faça parte você também, com o seguinte requisito: você já deve ter consagrado a medicina ritualisticamente em outra oportunidade. Então, se você quer participar do festival, até o dia 19 de março, você já deve ter consagrado no mínimo uma vez. Por que isso é fundamental? Porque festival não é um momento de cura. Então, não é um momento para a gente permitir que a medicina atue para a gente com a introspecção, e sim para a expansão. Então, é para a gente cantar, para a gente dançar, para a gente ouvir aquelas músicas e curtir o movimento. É para isso que nós estamos fazendo esse festival. Os Guardiões do Norte, o grupo ao qual eu sou muito honrada em participar, em fazer parte, em trabalhar, em me entregar. E amo essa vida, como diz uma das nossas manas, amo muito essa vida. Nós temos os nossos processos individuais? Claro que temos. Nós temos os nossos processos coletivos de grupo, como qualquer grupo, né? Esses tempos alguém me disse assim, mas aquela seita que vocês fazem parte. E pois é, aquela seita, né? Se é assim que você quer chamar, tá tudo certo, né? Pra mim não tá tudo tranquilo, me chama como quiser, chama o meu grupo como quiser. Eu só sei e só posso falar que o meu grupo, o grupo dos Guardiões do Norte, tá aqui nessa experiência humana para fazer você receber e entender mais ainda fortemente o seu amor por você. Então, essas oportunidades que nós damos através da medicina da ayahuasca, ele é para aumentar a sua conexão, a sua força e o seu poder interior. A pergunta que fazem, você precisa disso? Não. Nós não precisamos de nada, absolutamente nada. Nós nos bastamos. Se eu entrar em meditação ou em contemplação, eu acesso o meu poder interior da mesma forma. Então, realmente, nós não precisamos de nada. Ninguém precisa de nada. Mas também não precisa reclamar, também não precisa olhar para a vida alheia, não precisa julgar nada nem ninguém. Não precisa consumir açúcares nem alimentos processados. Não precisa nada. Você está ali vivendo livre, leve, solto e a sua vida está maravilhosa. Então, se a sua vida está maravilhosa, também venha conosco para trazer mais sua experiência. Mas se não está maravilhosa, venha conosco porque você vai encontrar a maravilhosidade da sua vida. Os processos todos nós temos, as dificuldades todos nós temos,
mas a vida está aqui para ser vivida de forma linda, maravilhosa, leve. Se você faz parte de alguma oração, venha conosco, de alguma religião, venha conosco também, para ter a experiência e para poder levar essa informação da sua experiência para a egrégora que você participa. Não é para sair da sua egrégora, jamais. Fique, permaneça, continue aonde você está rezando, aonde você está indo, que você está se sentindo bem, continue, porque o objetivo realmente, se aquilo que você faz por você faz você se sentir bem, continue fazendo, continue, continue, continue. Então esse é o meu recado. Falei para vocês pouco, não falei profundamente porque eu tenho N histórias da medicina da ayahuasca. Não é só uma, eu tenho N histórias, mas fica muito vago trazer aqui essa informação quando eu não estou tendo aí um contato direto com a pessoa que está querendo saber alguma informação. Então eu vou deixar aqui abaixo o link das músicas de Ali de Maria, que é em forma de honra. Vou deixar para você aqui as minhas redes sociais para seguir mais informação. E também vou deixar aqui para você o convite especial, né? Dia 19 de março, Festival de Música de Rezos dos Guardiões do Norte, aonde você vai ter contato com essa música, esse poder dos nossos músicos locais e mais 3, 4, 5 convidados especiais que confirmaram presentes. David Carrazone, Eric Carrazone, incríveis, manos assim, com uma voz, com uma energia, com uma música. Japa e Nicole, músicas andinas com conhecimento dentro da linha de entendimento deles, uma linha incrível, é muita amorosidade nesse ser, e em especial o nosso mano Joey. Joey traz músicas apaixonantes, letras, músicas próprias, de autoria dele mesmo, assim, que fazem a gente realmente refletir sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós estamos aqui no planeta Terra. Então, as músicas que o Joey trazem mexem profundamente também no nosso coração. Além dos nossos próprios manos dos guardiões, né? Que aí, gente, aí eu tô em casa e eu sou suspeita em falar, porque realmente eu sou apaixonada pelos nossos músicos guardiões e por toda a nossa egrégora, porque não é só música, não é só o músico que canta, não, nós temos toda a egrégora, todo o trabalho que é feito, tudo que é pensado, tudo que nós estamos pensando e planejando, e especialmente estamos nos divertindo para promover essa alegria que é esse Festival de Música de Rezo. Então aí um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, e também dizer para você que querendo, estou aqui, sou mentora, talvez assessora, porque como tenho formação jurídica, né, posso te dar uma consulta jurídica, mas não jurídica da justiça dos homens, jurídica celestial, das leis divinas, porque o que eu mais amo são as leis universais, especialmente as leis de Hermes Trismegistus. Então, gente, assim, ó, se venha se consultar, né? Vamos lá, eu tô aqui à disposição, amo você, gratidão por esse momento, gratidão por essa partilha. E se gostou desse vídeo, se foi contribuição para ti, compartilhe, curta, que a gente vai levar essas informações para mais e mais gente ao longo da nossa existência. Gratidão!